Encontrando a aceitação. Você já se sentiu como se estivesse sempre buscando a aprovação, mas nunca realmente a encontrando? E se eu te falar que já existe um lugar reservado só para você no propósito de Deus? Curioso? No episódio de hoje, nós vamos nos aprofundar em Lucas 18, para descobrir como podemos encontrar a verdadeira aceitação e o nosso lugar único no grandioso plano de Deus. Você está pronto para essa jornada de transformação? Então, não mude de página, pega sua Bíblia, fica conosco e vamos juntos descobrir como ser plenamente aceito no amor e no propósito de Deus. Fala, escolhida! Fala, escolhido! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Café com Propósito aqui no nosso canal Martins e Lessa. Estamos hoje no episódio 325 do programa Café com Propósito. O tema desse episódio de hoje, como foi dito, né, no início da abertura desse vídeo, aceitação. Mas eu convido você, quando se fala de aceitação, a hoje, junto conosco, descobrir o teu lugar no propósito de Deus, porque Deus tem um lugar único e exclusivo para você. Mas talvez você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, primeiro contato que você está tendo conosco, e você ainda não entende o que a gente faz aqui nesse canal. E nós estamos todos os dias aqui para ajudar você, para encorajar você a viver o teu propósito com Deus e ter a sua vida transformada. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, Se inscreva no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações, tá? E também deixa o teu like. E o meu nome é Alexandre Martins. sim, o meu é Dani Lessa. Hoje a gente abriu diferente, não foi arroz esse episódio? Mas é isso, hoje Deus tem uma palavra profética para o teu coração. E aqui, nesse ambiente, nesse lugar, você vai ser encorajado a viver esse propósito. Então vamos junto, porque hoje Deus tem uma palavra poderosa. Vamos ler aqui a meditar, né? No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e depois nós vamos pegar 3 chaves desse estudo para a gente meditar, para a gente refletir. Amém? Amém. Então vamos para a leitura de hoje. Lembrando que a nossa Bíblia é da nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Então vamos lá, Lucas 18. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: Ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: Prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Jesus também contou esta parábola para que os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse:
Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus, e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele. E depois o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estavam escondido deles, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Amém, Amém? glória a Deus. Glória a Palavra Deus. abençoada. Quando nós falamos que existe um lugar que Deus reservou, esse lugar foi reservado pelo Senhor, no propósito, a Bíblia nos traz essa clareza, sabe? Muitas das vezes a gente procura ser aceito, mas nós não podemos esquecer que Cristo nos ama e nos aceita do jeito que nós somos. Não que ele queira que você fique do jeito que você está, porque a Bíblia fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Escolhida e escolhida do Senhor. Hoje nós vamos meditar na profundidade, nessa mensagem profética que Deus tem para o nosso coração, segundo Lucas 18. E a primeira chave para a gente descobrir o nosso lugar no propósito com Deus é a chave da humildade. No Evangelho de Lucas 18, capítulo 14, diz assim: E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi esse homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Glória a Deus. A humildade, ela liberta.
E como é importante nós pararmos para refletir se nós temos através das nossas ações. Não é o que a gente fala, é como a gente vive. Através das nossas ações, nós temos vivenciado, nós temos experienciado essa humildade com o Senhor. Será que nós temos nos comportado segundo essa palavra? Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. A história do fariseu e do publicano que nós estamos meditando aqui, Jesus ele nos mostra que a aceitação dele não é baseada, sabe, em quão boa as pessoas são, as ações dessas pessoas são, mas na humildade, sabe? E na necessidade dessa pessoa. O fariseu tinha ali dinheiro, posse, dava o dízimo, vivia a vida perfeita, seguia a lei. E o outro? Agora eu te falo, Deus ele conhece o nosso coração. Você pode ter as obras perfeitas. As pessoas olham e dizem, meu Deus, fulano é perfeito, fulano faz tudo certinho. Mas o íntimo e o profundo do seu coração, fulano não sabe, mas Deus sabe. E é aqui que tá. O problema é que muitas vezes nós buscamos a aceitação através do quê? Do nosso desempenho, das realizações. Às vezes, e quando a gente fala de realização, é inclusive até questão da igreja, um local de trabalho, uma posição dentro de casa, o lugar que você precisa ser introduzido e aceito na sociedade, né? A gente busca o reconhecimento, a gente se realiza e se desempenha dando o nosso melhor para os outros, sem se preocupar muitas das vezes do que Deus acha, ou se o que a gente está fazendo agrada o Senhor. Faz sentido para você essa mensagem? Comenta aí. Mas tem uma solução, e a solução é praticar a humildade. Aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Então pratica a humildade. Dani, como eu faço isso? Oração. Uma oração intencional. Jesus, meu Deus, se há orgulho em mim, quebra o meu orgulho. Jesus, e quando a gente fala de humildade, gente, não é... As pessoas confundem muito. Humildade, a fulana é humilde, porque a pessoa precisa, é carente, é desprovido, né? Muitas das vezes, o seu problema é tudo que você tem. Você tem tanto que você tem um coração cheio de orgulho porque você tem. E às vezes Deus permite, muitas das vezes, você passar pela escassez, e esse é um processo. É um lapidar de Deus. Para Deus quebrar o teu orgulho, te preparar para receber o teu milagre, a tua vitória, o sobrenatural dele. Mas para isso ele precisa te tratar. Ele não vai te dar algo que vai te corromper, que vai te fazer se perder na jornada. Então, quando Jesus está falando aqui e nos chamando para praticar a humildade através da nossa intencionalidade em oração, Senhor, quebra meu orgulho. Jesus trabalha na minha vida, me ensina a ser humilde. Sabe, Jesus fala, vinde a mim. Deus, Jesus é manso, é humilde. E ele nos convida a viver essa experiência de amor e humildade, de mansidão com ele. Sabe? As palavras de Jesus são palavras de vida. E o Senhor quer que a gente tenha palavras de vida. Por isso, reconhece hoje a sua necessidade de Deus. Talvez você fale assim, eu não sei se eu consigo isso. Porque tem pessoas que nos assistem que estão vivendo a fase de o Senhor está quebrando o orgulho, estão sendo tratadas nessa área. E hoje Deus está o quê? Está intensificando essa mensagem para o teu coração. Às vezes a gente acha que já foi quebrado o suficiente. Estou falando no sentido de orgulho, tá, gente? E escolhida e escolhida. O trabalhar de Deus é diferente do nosso. Mas uma coisa nós sabemos. Ele tem um lugar reservado, perfeito para mim e para você, nesse propósito único e exclusivo que ele tem pra gente. Então, seja honesto. Seja honesto sobre as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, os seus desejos, as suas vontades. Eleva isso e entrega isso ao Senhor e pede para ele te ajudar. Pede para ele te encorajar. E a gente entra agora na nossa segunda chave. Sabe? Lembra? Nós precisamos entender que tem um lugar. Como que eu descubro esse lugar que Deus tem para mim no meu propósito? Entendendo em chaves que Deus libera através da sua palavra, que vai nos ajudar e nos encorajar a viver esse propósito. E a nossa segunda chave, ainda falando de oração, é falar de persistência. Não é orar agora e pronto, tá aqui, tá orado, tchau, eu vou viver minha vida. Não, tem que persistir, tem que perseverar na oração. No Evangelho de Lucas 18, do 1 ao 8, a gente vai ver a parábola da viúva persistente. Ela persistiu. Ela não desistiu. Deus ouve as orações persistentes e justas. Porque não adianta você estar orando, pedindo para Deus fazer o mal a alguém, porque através do mal do outro tu vai se beneficiar. Ei, que tipo de Deus você acha que você serve?
Nosso Deus é santo, é justo e é perfeito. A balança de Jesus é justa. Então, nós precisamos aprender a falar com Deus. Sabe uma oração que Deus nos ensinou? O Pai Nosso. Se você parar para meditar no Pai Nosso, existem palavras proféticas e profundas de entendimento para o nosso coração. Nós falamos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que você tem perdoado as ofensas do teu próximo? Ou você tem falado essa palavra só por falar, porque faz parte da oração? Lembra? Eu preciso orar de uma forma que me conecte, de forma genuína, verdadeira. Ai, Dani, mas e aí, como é que eu vou dizer então? Se eu me ensino a perdoar quem me ofende. Eu te peço perdão e eu quero aprender a perdoar, porque talvez eu fale hoje em palavras, mas eu não estou perdoando. E aí é onde vem o processo de cura, de libertação, de transformação de vida. Então Deus ouve a oração persistente. A persistência, ela é uma expressão da nossa fé em Deus. É o desejo que nós temos de sermos parte do plano perfeito de Deus na nossa vida. Então, escolhido e escolhida do Senhor, eu convido você hoje, sabe? Eu sei que talvez você diga assim, Dani, mas é tão difícil. Muitas das vezes eu tô sendo desanimado, desencorajado, porque eu já tô pedindo há tanto tempo. A gente pauta as coisas da nossa vida pelo que a gente vê, né? A gente quer ver. E às vezes você não vê ali a ação de Deus no teu tempo, né? Na forma imediata que você quer, a oração que você fez. Você olha para os seus esforços e você diz, ai, eu não tô vendo nada acontecer, porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas isso não significa que Deus não está trabalhando, Ele está trabalhando. E quanto mais você se esforça, mais você se dedica, Deus está trabalhando no teu propósito, no plano perfeito que Ele tem para você. Então continue orando, não desista. A oração é a chave da vitória. Não desista. E mesmo quando parecer que Deus ele não está ouvindo, Ele está ouvindo. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está ouvindo. Quando você persiste na oração, você está demonstrando para o Senhor a tua fé e a tua confiança no plano perfeito dele para a tua vida. Então, mesmo quando você não estiver vendo resultados imediatos, o que você vai fazer, escolhido e escolhida? Perseverar na oração. Amém? Vamos para a nossa terceira chave. A infância espiritual. Em Lucas 18, do 16 e 17, o Senhor está falando ali das crianças. Então, Jesus chamou as crianças para perto de si e disse, deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. A gente precisa... O que quando a gente fala de uma criança a gente vê? Gente, a gente vê verdade, a gente vê a pureza, né? A essência de amor. Está ainda num processo de aprendizado, uma criança. Ingênuo, não tem malícia. Então o Senhor está falando que nós precisamos olhar para esse reflexo de sermos criança e aprender com as crianças a viver a simplicidade, a viver uma vida de humildade, a buscar em Jesus a capacidade para a gente vencer os obstáculos da vida. A gente precisa confiar que Deus, Ele sabe como trabalhar na nossa vida. As características de uma criança, uma delas é confiar, né? Tipo, uma criança ela tem um pai e uma mãe. Ela não sabe que se ela pegar numa panela quente, muitas delas, né, vai queimar. Aí se o pai fala não toque, ela confia naquilo que o pai está falando, na proteção do pai e da mãe. O Senhor nos chama para esse estado de confiança. Se Deus disser não, é não. Se Deus disser avança, avança. Mesmo que você tenha mesmo que você, meu Deus, será? Mas o Senhor não está mandando você ir, avança, caminha. Mas se o Senhor disser para. Obedeça ao Senhor. Deus, Ele valoriza quando nós colocamos Ele como essência, como pilar, como fundamento na nossa vida. E assim a gente avança no nosso propósito. Mas o problema é que, frequentemente, né, nós adultos complicamos essa relação com Deus. E talvez você diga assim, Dani, a gente complica essa relação quando? O nosso ceticismo. Sabe? O desejo de controlar tudo, de ter o controle de tudo. Muitas das vezes, esse desejo de ter o controle de tudo distancia a gente da aceitação do plano perfeito de Deus na nossa vida. Então, pratique hoje a fé, como essa criança que nós estamos trazendo aqui. Eu falo que o Senhor, ele nos quer por inteiro. Deus não quer metade de ninguém. Você não tem como servir a Deus e ao diabo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. E Jesus ele fala isso em várias parábolas, né? Imagina você trabalhar para 2 senhores. Você sempre vai se dedicar mais a um do que o outro.
E o outro vai ficar chateado. Ou talvez você diga assim, não, mas eu faço da mesma forma por dois. Não, fulano sempre vai achar que você faz mais para um do que para outro. Quem já trabalhou assim, nesse sentido, entende do que eu tô falando. E a próprio Jesus ensina. Então, escolhido se você está hoje em cima de um muro, porque você não está se achando aceito, porque você tem buscado essa aceitação, porque você acha que você está deslocado, porque você acha que você não está no lugar que você devia estar, ou você não encontrou o lugar certo, enfim. Talvez você diga assim, estou perdido, pois você está sendo achado hoje por Jesus. Ele está aqui para dizer para você que ele tem um plano perfeito e ele tem um lugar de honra separado para você. Mas para isso ele está te convidando a sentar um pouco na cadeira da humilhação, da humildade. Humilhação no sentido de se derramar na presença dele, se humilhar na presença dele. Ele te convida a ir para a sala da oração persistente. Não é entrar lá uma única vez, mas é todos os dias. E ele te chama a ser como uma criança. Mas uma criança que entende que espiritualmente o Senhor está trabalhando, capacitando, tratando você para que você possa estar pronto, preparado para avançar na direção certa que Deus tem para o teu propósito. Então é sobre isso. E quando nós entendemos essas três chaves, a gente encontra um alinhamento na nossa vida com o propósito único, exclusivo que Deus tem para nós. E com base nessas chaves poderosas, eu quero hoje trazer uma analogia para você do jardineiro e das flores. Imagina um jardineiro que cuida de um belo jardim. Há flores de todos os tipos, cores e tamanhos. Algumas flores se orgulham de suas pétalas brilhantes e se exaltam, acreditando que são as mais belas e, portanto, as mais amadas pelo jardineiro. Elas não percebem que o jardineiro cuida de todas elas com o mesmo amor e dedicação, independente de quão valiosas elas sejam. Algumas flores, no entanto, são mais discretas, mais humildes. Elas não chamam a atenção e nem clamam por essa atenção, mas o jardineiro as vê e cuida delas com um amor especial. Elas são persistentes, resistindo às tempestades e períodos de seca, confiando que o jardineiro virá para cuidar delas. E há também as flores que são como crianças, abertas à luz do sol e à água da chuva, simplesmente existindo e confiando que serão cuidadas. Nessa analogia, o jardineiro é Deus e nós somos as flores. Assim como o jardineiro ama todas as suas flores, Deus nos ama e tem um propósito para cada um de nós. No entanto, para nós alinharmos o nosso propósito com o dele, precisamos aprender a humildade da flor discreta, a persistência da flor resiliente e a simplicidade da flor infantil. Amém, escolhido, escolhido do Amém. Senhor. E quando nós entendemos isso, sabe, o nosso Deus, ele é um Deus criador. Ele faz nova todas as coisas. Eu não sei qual dessas flores você se identificou nesse momento que você está vivendo hoje. Mas como nós meditamos nessa analogia, ele nos ama. Independente dos pormenores. De sermos pequenos ou grandes, né? Enfim, porque às vezes a gente usa muito a balança da comparação. Na verdade, não é nem balança, é uma régua mesmo. Você quer que prenda, eu tenho que viver uma vida que nem fulano vive. Mas por que o fulano tá acontecendo isso e comigo não tá? O Senhor tá te chamando a viver uma experiência única e exclusiva com você. Amém. Ele não compara você a ninguém. Amém? Então avança, avança. Nosso exercício para casa de hoje. Nosso exercício para casa de hoje. Você vai pegar lá o teu caderno espiritual, o teu diário espiritual, vai pegar uma caneta, vai determinar ali 10 a 15 minutos. Precisa ser um lugar tranquilo, precisa ter um tempo tranquilo para você fazer esse exercício. E esse exercício de hoje, nós vamos pegar essa oportunidade dessa conexão que a gente está determinando com o Senhor no nosso propósito. E nós vamos de uma forma mais intencional e profunda. Você vai pegar a sua Bíblia, você já reservou esse tempo. Esse tempo precisa ser nesse ambiente tranquilo. Respira. Se desconecta de tudo, das preocupações, dos problemas. Vai pro teu momento com Deus. Respira. Precisa estar com teu coração e a tua mente limpa nesse momento. Aí você vai pegar a sua Bíblia, o seu caderno espiritual. Você vai abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Você vai reler esse capítulo. Se você agora nessa mensagem já está destacando alguns versículos ou um versículo, faça essa releitura e seja ministrado pelo Espírito de Deus. O versículo que mais se destacar com o momento que você está vivendo, você vai anotar no teu caderno espiritual. Quando você faz esse passo, você está se conectando com o falar de Deus. Deus está falando com você através dessa palavra. E aí depois que você meditar, o que é meditar? Gente, você vai ler o versículo
E aí você vai tentar refletir sobre essa mensagem. Às vezes, quando a gente fala de meditar, a pessoa pensa que é só ler. Não, você vai ler de novo, você vai ler mais uma vez, até que aquela mensagem, aquela palavra, ela entre no teu coração. Quando você faz isso, parou, ok, meditei, você vai passar a ser ministrado. De tanto a gente ler, o Espírito Santo começa a ministrar no nosso coração, acerca do propósito. Depois você vai pegar o teu caderno, depois que você escreveu o versículo, você vai botar 3 motivos pelos quais você é grato hoje. E aí você escreve lá no teu caderno. Feito isso, você vai fazer uma oração, agradecendo ao Senhor pelas ministrações nesse momento de comunhão que Ele trouxe para o seu coração. Vai orar agradecendo pelos motivos que você colocou no seu caderno que você é grato. E vai agradecer ao Senhor, porque você está recebendo do Senhor ferramentas para avançar rumo ao propósito que Ele tem para você. Amém! Glória a Deus! Amém. Esse exercício aí te conecta com o teu propósito. Entenda isso. E olha, nós já estamos chegando ao fim dessa mensagem, desse estudo. Eu quero convidar você agora para o momento talvez mais importante dessa mensagem. Porque ela tem um propósito. Tudo que nós fazemos aqui tem um propósito. Nós trazemos a palavra, nós te convidamos a um tema que nós temos certeza que vai conectar com você. Porque é o que o Senhor tem trazido para o nosso coração. E a gente crê que antes de vir para o nosso coração, estava no coração de Deus. Amém. Amém? E aí a gente estudou a palavra, a gente leu a Bíblia, que é muito importante, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o verbo é a palavra é Jesus. Então nós já nos alimentamos de Jesus, nós meditamos nessa palavra. Nós trouxemos ferramentas que nós podemos aplicar na nossa vida para a gente viver transformação. E agora nós vamos orar. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse estudo. E se você tem algum pedido de oração especial, deixa aqui embaixo no chat da plataforma. Nós, a nossa equipe de intercessão, vamos estar intercedendo por você, pela sua vida. E agora juntos nós vamos declarar a bênção do Senhor, porque sim, o convite de hoje é descobrir o nosso lugar no propósito de Deus. E o Senhor já nos deu clareza de onde que é esse lugar. Nós não estamos mais falando de aceitação, porque Ele já nos aceitou. Ele nos ama e tem um propósito, um lugar reservado para nós. E hoje nós vamos agradecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, por essa palavra abençoada, por essas chaves, Pai, de transformação que o Senhor tem nos dado ao longo dessa jornada. Já são 324 dias declarando o propósito do Senhor à luz da tua palavra. Na vida de milhares de escolhidos que têm chegado nesse canal e que de alguma forma, Senhor, têm sido alcançados por essa mensagem. Toda honra e toda glória é para ti. A nossa oração hoje é que possamos diminuir para que o Senhor venha crescer. Se necessário for, que a gente até desapareça para o Senhor aparecer em nós. Que o teu nome cresça, Senhor, através desse canal. Que vidas sejam alcançadas pelo programa Café com Propósito, pelo canal Martins e Lessa. Senhor, nós dedicamos a Ti, ó Pai, esse instrumento que é esse canal, para que o Senhor, ó Deus, faça a Tua perfeita vontade. Deus, nesse momento eu oro por cada escolhida e escolhida inscrita no canal, ouvinte dessa palavra, para que o Senhor, Pai, o ajude, o encoraje, para que haja um destravar, um romper, Senhor, no reino espiritual e no natural, na vida de cada um que está aqui. Pai, que essa palavra, ela também alcance a família de cada um que está aqui. Jesus, e que nós possamos sair dessa mensagem hoje compreendendo que o Senhor já nos aceitou e que o Senhor tem esse lugar único e exclusivo para cada um de nós na nossa jornada. Se nós entendermos que nós precisamos nos humilhar na Tua presença, sermos humildes como o Senhor foi, como o Senhor é e como o Senhor continua sendo. Se nós entendermos que nós precisamos perseverar na oração e ter, Senhor, Pai, um coração como de uma criança e viver, Senhor, esse dispensar, estar na dispensação do Senhor, viver confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor está cuidando de nós. Deus, obrigada, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel e porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Assim, Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa cada escolhida e escolhida, perdoa os nossos pecados, purifica a nossa vida e nos transforma segundo a Tua palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E você declara o teu amém para a glória de Deus, aonde você está. Escolhida e escolhida do Senhor, se você está até agora aqui e você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações e deixa o teu like, porque o teu like é muito importante. Para você é só um botão, mas para a gente ele é muito importante. Quando você deixa o seu like,
A plataforma entende que o conteúdo é bom, é relevante, ela indica para mais pessoas, amém? Que Deus abençoe sua vida. Estamos deixando listado aqui 2 séries para você, o Evangelho de Marcos e o livro de Provérbios. Tenho certeza que você vai ser muito encorajado com essas playlists. Que Deus abençoe você e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito aqui no canal Martins e Lessa. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.